juízo. Mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja vosso servo, e quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós celebramos o 29º domingo do tempo comum, e a palavra de Deus nos exorta hoje e nos questiona fundamentalmente para onde nosso coração tem se direcionado, qual tem sido o nosso empenho e o nosso esforço em cumprir o propósito de Deus. Porque aquilo que Tiago e João passam, vamos ser muito sinceros, gente, é uma tendência, é uma tentação presente em todos nós, de queremos ser não só melhores, a gente quer ser o melhor. É ou não é? Quer um exemplo, até de autoafirmação que nós temos? Quem aqui tem irmão? Levanta a mão. Pode baixar. Você que não tem, não vai ter essa situação, não vai se encontrar nisso. Já fez aquela experiência, que só tem um pouquinho de refrigerante que sobrou, ou de suco, aí tem que dividir em 2 ou 3. Você bota ali e você vê que a matemática funciona. É capaz de eles vir com régua e esquadro, para ver, e capaz de pegar 1 ml, e o que está por trás disso? Ninguém quer se sentir menos amado. E aí, se por algum deslize, o pai ou a mãe põe um pouco a mais um para o outro, já começa o carão, é ou não é? Chegou a comida, o pedaço maior é a briga para ter um pedaço maior, o primeiro pedaço de bolo. Gente, no fim, é um pouco da presença da criança em nós isso. Quando nós precisamos de um cargo, de uma função, para afirmar quem somos, significa que nós ainda não entendemos nada. Porque o cargo e a função, gente, dá poder, mas a autoridade, ela só vem com testemunho. Só com testemunho. Tanto que tem pessoas que, pelo simples fato de elas estarem no lugar, elas já comunicam tudo sem falar nada, pelo testemunho de vida que tem. E quando nós não entendemos essa importância de cumprirmos o propósito, nós caímos nisso e nos esquecemos, por exemplo, o que está na primeira leitura. A primeira leitura faz parte de uma série de cânticos do servo sofredor, que Isaías apresenta. E quando Jesus cumpre a sua missão, os primeiros discípulos leram esse cântico e falaram, olha, está falando de Jesus. O que Jesus fez foi isso, ele cumpriu essa palavra. E perceba que aqui vai dizer que pela via do sofrimento, ele alcançou uma luz verdadeira e uma ciência perfeita. Pela via do sofrimento. Entenda bem, não é que Deus está elogiando o sofrimento e nem te incitando para que você o busque. Não precisa buscar. Ele vai te visitar. Em tudo que nós formos fazer, não é? Aí nós entendemos o sofrimento em sentido amplo. O desconforto em relação a algo, mesmo o sim ou não que nós precisamos dar muitas vezes, né? Se bem que o brasileiro, ele não sabe dizer não, você percebeu? A dificuldade que a gente tem para dizer não. Você fala assim, você está dormindo? Está com a voz até, não, eu estava prestando atenção aqui, estava rezando um pouco mais profundo, não fala, não é verdade? A gente nunca diz se é sim ou não. Você vai vir em casa? Não, vamos marcar. Não vai, né? Quem pede sabe que não vai ir, quem fala que vai sabe também, enfim, e assim vai adiante. A gente não é do sim, do não. E se existe alguém que fala assim, não, o povo fala, que grosso. Podia ter falado de outro jeito, né, na verdade? Está um pouco na nossa cultura isso, não é? De aceitar o sofrimento pelo posicionamento. E aqui está dizendo que de fato, por esse meio ele alcançou essas virtudes, mas repito, não é que você tem que procurar, buscar, até porque, gente, vamos ser sinceros, ninguém acorda, fala, não, agora que vontade de dar uma martelada no dedo, acordou assim já? Ou que vontade de chutar a quininha, que dói, hein? Aquele dedinho, quando você chuta, você louva a Deus, não é verdade? Muito obrigado, Senhor, porque eu tenho um dedo, até parece, nem pensa no que você fala, porque já é matéria de confusão. Mas, pelo sofrimento, e deixa eu dizer uma coisa, todos nós precisamos entender que o sofrimento é parte constitutiva da nossa história. E um dos porquês que a nossa geração que está vindo agora não consegue enfrentar a vida, a gente não deixa ele sofrer, não deixa passar por alguns problemas, não deixa sofrer algumas circunstâncias. Olha, gente, não estou dizendo que você tem que trazer problema para sua casa, não é isso. Vai ter umas coisas que tem que sofrer, gente, você não vai aprender na vida não. Eu vi um pai, um missionário, eu não sei se eu teria essa coragem, não é? Eu acho que eu teria, mas eu acho que uma mãe talvez não faria isso. Ele estava estudando fora, nos Estados Unidos, vivendo lá,
Ele estava ensinando ele que tem que cuidar do dinheiro certinho. E, por algum motivo, quebrou um óculos lá, ele teve que gastar o dinheiro. E por 3 dias ele não tinha o que comer. Eu falei, pai, o que eu faço agora? Ele falou, cadê sua reserva de emergência? Eu falei, acabou. Eu falei, então não posso fazer nada não, velho. Adianta para mim. Eu falei, não, mas não tem o que comer. Eu falei, faz jejum. E fez. Não morreu não, está vivo ali, vivíssimo. E seguiu. Estou dizendo que você tem que fazer isso, pelo amor de Deus, gente. Não é entender o porquê, não é? Nós temos que entender que vai ter o sofrimento para passar para que a gente valorize as coisas. Senão a vida não vai para frente. E quando entendemos o propósito, nós passamos pelo sofrimento, sabemos que é um propósito, sabendo que é um porquê, sabendo que é uma finalidade, sabendo que há algo de Deus para onde nós temos perseguido. Enquanto nós não entendermos isso, não vamos construir nada com sustento, com realidade. É o que está passando aí os discípulos. Como eu disse, está presente em todos nós essa tentativa de ser o melhor. Porque olha, imagine uma coisa. Olha como que eles não estão prestando atenção na pregação de Jesus. Qual que é a tentação que todos nós passamos alguma vez também? Nossa, se eu vivesse na época de Jesus, ia ser diferente. Porque eu ia ver os milagres, ia ver as curas. Parou para pensar que esse povo está acordando e vendo Jesus tomando café da manhã, almoçando, jantando, conversando. Eles vão no caminho conversando junto. Eles eram um povo íntimo de Jesus, convivia com ele. E Jesus está falando que ele vai morrer, o povo está preocupado em quem é o maior. Sabe o que quer dizer isso? Quem é que vai ocupar o lugar dele? Quem é que vai fazer as curas, os milagres? Quem é que vai ter o prestígio? E aqui começa uma preocupação, não mais somente em ocupar o lugar de Jesus, mas no reino dele, quem vai ser o mais importante? Porque o reino de Deus muitas vezes é apresentado nas Sagradas Escrituras, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo, como uma ideia de banquete, uma refeição solene. E aqui o lugar à direita ou à esquerda é como se fosse, de fato, os mais importantes. É como se fosse o bis da Casa Civil, o da Fazenda, aquele povo que vai rodar a coisa. É essa a preocupação do povo, quem é o mais importante? E quando acontece isso, Jesus dá o diagnóstico certinho, esquecer do propósito, tão apegado à aparência. Isso está em todos nós, gente. Como dizia no começo, se não tomarmos cuidado, nós vamos nos perdendo nessas procuras. É por isso que ao mesmo tempo que o Senhor chama atenção, e eu achei eles ousados, hein? Eu não sei se eu teria essa ousadia toda não, porque ele fala, você consegue beber do meu cálice e passar pelo batismo que eu vou passar? Jesus fala, ele fala, pode, olha que ousadia. E de fato o batismo aqui, o cálice, é a imagem do sacrifício da cruz de Cristo, ou seja, eu vou morrer, e o batismo é propriamente a morte. Ele fala, não, a gente pode sim, se o Senhor conceder isso para nós aí, vai dar certo. E é interessante que os 10 ficam bravos também, porque queriam pedir a mesma coisa, por isso que eles ficaram indignados. E Jesus fala que a lógica do reino de Deus é outra e contraria a maneira como nós vivemos. Ele fala, olha, quer ser o maior, o primeiro, quer ser aquele que vai ter visibilidade aos olhos de Deus, seja aquele que serve a todos. E é forte, é que ele seja escravo de todos, imagina que coisa dessa. Ou seja, aprenda que eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E se tem uma coisa que a gente foge, é o serviço despretensioso. E eu retomo aqui agora a presença da criança em nós. Você pode perceber, quando seu filho acordou e começa a ter umas atitudes sobrenaturais, lavar louça, por exemplo, arrumar a cama, você fala, ele viu um anjo de Deus, não é possível. Ajudando em tudo, solícito. É o primeiro a querer ir no mercado buscar alguma coisa. Limpa até a sujeira do cachorro esse dia. Fala, você pode esperar que o pedido vem. Não é verdade? É de praxe, né? Quando a esmola é muita, o santo desconfia. No fundo a gente faz muito isso, gente. A gente quer fazer, mas quer ser visto. É ou não é? E sabe, isso aqui é outro diagnóstico. É falta de vida interior. Nós somos um povo que ou não reza, ou reza muito mal. Nós ficamos reduzidos às preces gravadas na cabeça. Não está errado. A gente reza Pai Nosso, Ave Maria, tudo católico reza. Mas, às vezes, rezamos que nem uns papagaios. Não sabemos nem para quem estamos falando. Vai rezar de noite, fica um conflito a Santíssima Trindade. Não sabe se é para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo, se é para o Santo. Mistura tudo, porque reza de qualquer jeito. Mas há quanto tempo nós não paramos e rezamos de fato, mergulhando dentro do nosso coração? A gente não fala que Deus nos habita, sim ou não?
Você não acredita nisso? E por que a gente não reza? Não se volta para dentro da gente? Não começa a entender o porquê de tantos dramas e situações a gente passa? Essa falta de confronto interior tem feito com que a gente se perca no propósito a todo momento. Isso somos todos nós. E quando alguém que segue a Jesus começa a mergulhar dentro dele e perceber, nossa, olha quanta coisa tem que resolver. Olha quanta infantilidade, olha quanta imaturidade, olha quanto desleixo, olha quantos vícios e erros eu tenho. A vida dos outros fica menos interessante. Porque se tem uma coisa interessante, é a vida alheia, é ou não é? A gente gosta de falar, você pode ver aquela roda, né? Eu costumo dizer que é o controle de qualidade do corpo de Cristo, não é verdade? As pessoas que têm uma opinião sobre a vida alheia de todo mundo, mas não conseguem se olhar e mudar aquilo que tem que ser mudado. Enquanto nós não entendermos isso, desculpa o que eu vou dizer, continuaremos vivendo uma vida medíocre. Não vai ter jeito. Eu tenho que me confrontar. E tem gente que não consegue mais ouvir ninguém, não é verdade? Todo mundo aqui conhece alguém que você não pode falar nada. O alecrim dourado. Falou, desestabiliza, ou se não, se coloca como o Senhor de toda moral e ciência e virtude, inquestionável. Esse tipo de postura é uma postura de gente fraca, desculpa dizer, que não consegue se confrontar. E quer saber se você tem um amigo de verdade? É aquele seu amigo em duas situações. O que se alegra com o seu sucesso e o que vai te falar o que você tem que ouvir. Porque ouvir o que a gente quer é fácil. Eu até brinco, né? Eu costumo brincar com as coisas sérias às vezes, eu sei disso. Mas, por exemplo, você pega as mulheres, pelo amor de Deus, uma conversando com a outra. Você lá pergunta assim, nossa amiga, eu tô gorda. Fala, não, linda. Tá bonita, pega essa coxinha para você se consolar. Agora você pergunta para um homem, fala, seu irmão, eu tô gordo. Ele vai dizer, olha, eu tenho 3 amigos gordos, e você é todos eles. É assim que funciona, ou não é? É o jeito que o homem resolve as coisas. É pragmático, é prático. Mas por que eu posso estar dizendo isso? Eu posso dizer que eu tenho lugar de fala, não é verdade? Ninguém pode falar que é gordofobia, amém? Então, mas a gente precisa, brincadeira à parte, precisa começar a se posicionar, gente. Dizer o que tem que ser dito. Porque se não tem verdade, não tem cura. É claro, sem sincericídio, na verdade, tem que ter sabedoria e caridade para como vamos falar as coisas. A gente precisa começar a mudar. E olha, e mesmo que estivermos muito distantes, interessante uma coisa. A segunda leitura apresenta que Jesus está num trono de graça. Olha que interessante. A imagem de trono, à época, dos imperadores, dos reis, você é para receber sentença. Agora ele fala, se aproxima do trono do Senhor para encontrar graça e misericórdia, para ser perdoado. Mas só encontra graça e misericórdia quem reconhece que ele tem que ser reconhecido. Olha, já encerrando, todos nós conhecemos alguém que todo mundo percebe que ela precisa mudar. Desculpa o exemplo que eu vou dar, um vício, por exemplo, não é verdade? Você tem alguém que passa por isso na família, talvez, e ela sempre usa a mesma expressão, eu paro quando mas faz 50 anos que não quer, esse que é o problema, porque nega a realidade. Eu estou dizendo esse caso extremo, mas quantas realidades eu também não nego que eu preciso mudar? Nós não negamos que precisamos mudar. Quanta falta de empenho concreto para a vida. Aí depois, quando começa tudo a dar errado, a gente chega e ainda fala, nossa, eu não sei porque está tudo dando errado. Oh, por quê? Porque a gente não ouviu o que tem que ser ouvido. A gente insistiu no que tem que ser insistido. E disso nós não podemos faltar. Olha, gente, entenda uma coisa. Ninguém escapa da lei da semeadura. Pode ser que não seja no momento, agora, não seja depois. Pode ser que plenamente é na eternidade, mas o que você plantou, você vai colher. Não tem como fugir disso. Se você plantou calúnia, você vai colher calúnia. Uma hora vai chegar a sua vez. É por isso tomar muito cuidado com o que você tem semeado. A sua casa, que tipo de amizade tem entrado na sua casa? Que tipo de sentimento tem entrado no seu coração? Que tipo de hábito nós temos criado? Porque, gente, no tempo certo, a semente que foi lançada, ela vai frutificar. E a consequência é muito pior do que a verdade que dói. Pode ir na hora. Pode ser que aquele amigo que te falou a verdade, você fique com raiva dele. Mas quando você voltar para casa, você fala, nossa, mas ele tá a verdade mesmo, né? Você começa a trazer, sabe por quê? A verdade se impõe, gente. Não adianta.
A gente pode viver uma vida de mentira, pode se esconder de tanta coisa, mas a verdade sempre se impõe. E hoje é essa a verdade que nos olha e espera uma resposta concreta. Feche os seus olhos. Baixa a sua cabeça. Qual é a realidade que no seu coração você ainda não assumiu diante do Senhor? Qual é a situação que precisa ser transformada, restaurada, edificada? Talvez alguns hábitos que você assumiu está destruindo sua casa, sua família. Mas ainda é tempo, há um trono de misericórdia, se aproxima dele. Não tenha medo não, de mexer com o que tem que ser mexido. Jesus é o único que se aproxima de nós, das nossas dores e feridas, das nossas misérias, com a única intenção de trazer cura. Talvez os pensamentos que você tem tido não são os melhores, mas apresenta para Jesus. Talvez o que você tem pensado sobre a sua vida não tenha sido a melhor coisa. Talvez você ache que a sua vida já deu, daqui para frente não tem mais nada de novo, de melhor, de bom, de louvável. Mas olha, Romanos 12, 2 vai dizer que a vontade de Deus é sempre perfeita, boa e agradável. Você volta para Deus hoje, sem medo de enfrentar o que tem que ser enfrentado. Talvez você vai ter que enfrentar o tribunal que você mesmo criou, de não se perdoar, de não se reconciliar consigo. Talvez é uma reconciliação com os outros. Talvez há muitos anos você tenha culpado todas as pessoas sobre tudo. Mas você entendeu que se tem um culpado aqui sou eu, é você, somos nós. E somente nós podemos fazer por nós isso. Deus que é todo poderoso, onipotente, onisciente, onipresente. Ele é até presciente, sabe as coisas antes. Ele quis que a liberdade fosse um dom, uma graça inviolável. Somente você pode dizer sim para Deus hoje. Ou somente você pode dizer não. Diga sim para Ele, confia nele. Mas você fala, eu sou inseguro, insegura, mas é Deus, gente. Não é uma pessoa, mas já confiou em tanta gente que não merecia. Confia nele, na palavra dele. A palavra machuca, mas cura. Se coloca na presença dele. Amém? Fiquemos